Bom dia, queridos alunos do sexto ano. Aqui é o professor Silvio Cavalcante. Estamos em mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje com um assunto simples, fácil e bem rápido de se compreender. Espero que vocês prestem bastante atenção, pois hoje queremos trazer para vocês as acentuações de monossílabos tônicos e de oxítonas. A questão de acentuação gráfica. Então, se você prestar bastante atenção na videoaula de hoje, irá compreender de forma coerente todos os pontos cruciais de como identificar os monossílabos tônicos e, ao mesmo tempo, as palavras oxítonas e onde eles recebem acento gráfico. Então, para melhor compreensão da aula de hoje, peço a vocês que analisem com calma e vamos para a nossa introdução com os significados de cada um desses pontos de acentuação, de monossílabos tônicos e palavras oxítonas. Prosseguimos para a nossa videoaula de hoje e prestem bastante atenção, pois será de extrema importância o conhecimento dessa disciplina. Acentuação de monossílabos tônicos e de oxítonas. Os monossílabos tônicos recebem acento gráfico quando terminados em a ou as, e ou eis, o ou os. Percebam que é a, as, e, eis, o, os. Os monossílabos tônicos são aqueles monossílabos, são aquelas únicas sílabas, né? Vamos ser bem claro. Por exemplo, quando. Deixa eu pegar aqui a setinha para ficar melhor. Vamos separar a palavra monossílabos. Então nós temos uma, duas, três, quatro, cinco sílabas. Então nós temos uma polissílaba. Então, agora quando é um monossílabo, ano. A palavra ano é uma única sílaba, pois ela não precisa se separar. A, nó. Fica sem sentido. Então, ano, nada mais nada menos é um monossílabo. Tá? E determinadas situações às vezes leva a acentuação ou não. Então, o A é a vogal, a sílaba tônica, a vogal tônica, né? E o O é a átona, a menos forte. Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra tônicos, estamos falando da sílaba mais forte. Por exemplo, oxítonas. Oxítonas. O xi é a sílaba tônica, porque além dela estar acentuada, ela também vem com a maior intensidade da palavra. Então, os monossílabos tônicos são a sílaba que tem a maior acentuação, ela tem uma acentuação, melhor dizer, e tem a maior tonicidade. Tonicidade é essa que vai dar a potência da palavra. Então, quando eu falo, só recapitulando, quando eu falo de monossílabos, estou falando de uma única sílaba. Tônico, a sílaba mais forte. Então, como ela é única, então ela vai ser a sílaba intensa, bem forte. Por exemplo, a palavra céu, ela é forte, tônica, né? Chão, tônica. E se for dissílabo, que isso é duas sílabas, trissílabos, três sílabas, polissílaba, quatro ou mais sílabas. Então, quando eu vejo a palavra polissílaba, então eu tenho mais de uma sílaba. Por exemplo, tônicos. Eu tenho três sílabas. Tônicos. Então, trissílaba. E a mais forte é a tom. Tônicos. Pela expressividade da palavra. Então, ela é uma proparoxítona tônica, porque ela é a antepenúltima sílaba mais forte, tônica. Então, os monossílabos tônicos recebem acento gráfico quando terminados em a ou as, e ou es, o ou os. Só vai receber acento se terminar com a, com e ou com o. As, es, os. Mas, professor, ano termina com o e não leva acento, porque ela não tem tanta intensidade. Ela é uma sílaba átona. Então, sem intensidade. Então, tônico, forte, intensa. Átona, não forte,
não intensa. As palavras oxítonas recebem acento gráfico quando terminadas em a ou as, ou és, o ou os, em e ens. Reféns, garagem. Então, vocês percebem que são exemplos, né, de sílabas dioxítonas e recebe acento gráfico quando terminadas em a ou as, ou és, o ou os, em e ens. Então, essa é a nossa introdução. Monossílabos, uma única sílaba. Dissílabo, duas sílabas. Trissílabo, três sílabas. Polissílaba, quatro ou mais sílabas. Tônicos, intenso. Átonos, não intensos. Oxítonas, última sílaba acentuada, tônica, terminadas com as letras a, as, és, o, os, em ou ens. Mas também temos as paroxítonas e as proparoxítonas, que é assunto que nós veremos posteriormente nas próximas aulas. Mas que isso também é assunto que já veio do quarto e quinto ano para os alunos já reprisarem de uma forma mais avançada, mais intensa, mais presa à gramática. Vamos conhecer um pouco mais sobre as oxítonas. Inclui-se na regra de acentuação das oxítonas as formas verbais com as terminações a, as, és, o, os, em ou ens, seguidas dos pronomes. Eles são reféns. Eles são reféns. Pronome eles, terceira pessoa do plural do caso reto, são reféns. Então, reféns, eles. Eles, reféns. Então, são seguidas de pronomes. Logo, leva o acento agudo, né, no ens, tornando assim uma palavra oxítona. Um exemplo de oxítona com é jacaré. Ré é a sílaba tônica. Então, uma vez que jacaré é a sílaba tônica, nós temos nada mais, nada menos do que uma oxítona, porque a última sílaba é mais forte e é acentuada. E entre outros exemplos, como um monossílabo, por exemplo, o verbo pôr é uma única sílaba e acentuado com um acento circunflexo. Mais abafado, mas não deixa de ser acentuado. Lo, lá, los e las são exemplos também de palavras que são seguidas por pronomes e também são oxítono e levam acento, porque a palavra anterior é oxítona. E aí é seguido do hífen, repor lá. Contrapor. Contrapor é um exemplo de verbo de uma intensidade. Então, detê-lo. Então, deter vem do verbo deter, sílaba acentuada, a última, com o hífen lo, detê-lo. E aí fica a dica também que além do do a, do o, do em e do ens, são oxítonas, terminações e acentuadas, lo, lá, los e las também são seguido de hífen, um exemplo de oxítona, porque a palavra que antecede o hífen, a sílaba que antecede o hífen, também leva nada mais nada menos do que uma acentuação gráfica. Exercícios para fixação da videoaula de hoje. Primeiro, marque a alternativa que explique o significado da expressão em destaque a seguir. Deu no pé. A palavra é deu no pé, a frase. Então, a frase deu no pé. Alternativa A significa ir embora, fugir, escapar. Alternativa B, machucar-se, tropeçar, quebrar o pé. E letra D, pilotar uma aeronave. Você vai marcar a alternativa que completa o sentido, o significado da expressão. Deu no pé. A, B, C. Uma única alternativa, tá, gente?
Segundo, essa expressão deu no pé é formada por 3 monossílabos. Classifique-os em átonos ou tônicos. Então você vai dizer deu, átono ou tônico. Você já sabe que átonos, menos intensos, tônicos, intensos, fortes. No, tônicos ou átonos. E pé, tônicos ou átonos. Então você vai classificar as 3 monossílabos. Terceiro, com base na atividade anterior, que nós vimos aí as classificações, átonos ou tônicos, pode-se afirmar que todos os monossílabos tônicos são acentuados graficamente? Se sim, por quê? Se não, também por quê. Você vai explicar. Agora, analise a palavra vovó. Quanto à sílaba tônica. Como essa palavra é classificada? A palavra vovó, ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Então vamos lá. A gente viu que oxítona é a última sílaba mais forte, tônica e acentuada, se terminado com O, com A, com E, com EN ou com ENS. Porém, as paroxítonas são a penúltima sílaba tônica e as proparoxítonas são as antepenúltimas sílabas tônicas. Então, a palavra paroxítona, última sílaba, penúltima, se fosse acentuada era paroxítona, e que é a antepenúltima sílaba, é a proparoxítona. Não, palavras paroxítonas e proparoxítonas são proparoxítonas. Então, se for a última, oxítona. Se for a penúltima, proparoxítona. E se for a antepenúltima acentuada, proparoxítona. Fica aí a dica. Quinto, lê as manchetes abaixo e responda as questões. Manchete A. Metrôs da China vão incorporar sistemas biométricos de reconhecimento facial. Manchete B. Porto se prepara para navios de 366 metros. Alternativa A. Qual é o significado das palavras sublinhadas? O que significa essa e o que significa essa? Alternativa B. Qual é a classificação dessas palavras quanto à posição da sílaba tônica? Então, você vai dizer se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E letra C. Antes da letra C também você pode classificá-las em monossílabo, dissílabo, trissílabo ou polissílabo. E letra C. Por que a palavra metrô recebeu acento gráfico? Então, você vai explicar por que ela recebeu acento gráfico. Finalizando a aula de hoje, livro de língua portuguesa. Para quem não tem livro, fica essas questões, tá? E quem tem essas mesmas questões e um acréscimo, né, se encontra no livro de vocês. Livro de língua portuguesa, capítulo 11, responder os exercícios das páginas 59, 60 e 61. Após finalizarem essas páginas, envie as fotos para registrar sua presença na aula de hoje. Espero que tenham gostado. Fique com Deus e até a próxima videoaula do professor Silvio Cavalcante de Língua Portuguesa. Beijos e abraços.